O que é que mais te surpreendeu quando você chegou aqui no Brasil? O que existe no Brasil que você gostaria que existisse em Angola? Qual foi a maior dificuldade para adaptação? O que existe em Angola que faz falta no Brasil? Se tivesse que dar um conselho para um angolano que quer vir no Brasil, qual seria? Hoje eu estou aqui para responder perguntas que os brasileiros sempre me fazem por eu ser estrangeiro. 5 perguntas assim, comum que os brasileiros fazem quase sempre. A primeira, o que é que mais te surpreendeu quando você chegou aqui no Brasil? Os transportes. Os transportes públicos, apesar de que em Angola quase que não tem transporte público. É um sistema de transporte informal, né? Funciona mais ou menos assim. Você tem o seu carro e você pode levar passageiros e eles pagam você diretamente, mas já tem paragens específicas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem como é que é mais ou menos esse tipo de carro. E, né, tem o motorista e o cobrador, a pessoa que vai ficar cobrando dinheiro e aí gerenciando os passageiros. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu vi uma organização e requer muita pontualidade, principalmente para pessoas que moram assim mais distante do seu local de trabalho ou escola, onde faz as atividades, né? A cidade é muito, muito mais grande que a cidade angolana onde eu tive. A cidade é muito mais grande, de facto. Mas eu não andei todo o Brasil, né? Apenas São Paulo, mas acho que é uma das cidades mais grandes também daqui do, do continente americano, né? América do Sul, no caso. A segunda, qual foi a maior dificuldade para adaptação? Como estrangeiro, né? Quando você chega num país, o que você tem que fazer primeiramente é procurar se legalizar, estar legalizado. Então, foi um processo assim um pouquinho frustrante, estressante, porque eu estava na casa de alguém e quase que estava a ficar assim esgotado financeiramente. O que eu tinha que fazer? Tinha que ficar a poupar esforço e, aliás, esforço não, tinha que ficar a poupar dinheiro, né? Para ficar se deslocando para tratar os documentos. E aí alguns documentos foram mais rápidos o processo e outros mais devagar, como sempre. Então, quase que fiquei 2 meses quando eu cheguei aqui, sem trabalho ainda, né? Aí a vida financeira estava a ficar desgastada e eu precisava de trabalho porque a primeira necessidade que eu tive, que eu senti que não, aqui as coisas estão difíceis e estão muito diferentes com Angola. Em relação a Angola, quando eu consumia quase todo o meu saldo. O saldo é a minha internet. Quando eu consumia toda a minha internet, eu precisava de dinheiro para colocar. Mas não tinha onde pegar esse dinheiro. E por outro lado, talvez foi a maior motivação assim para mim poder se deslocar da cidade grande para ir para um outro lugar. E não foi fácil, né? Depois de 2 meses encontrei o trabalho. Graças a Deus foi já numa firma. Ficar longe da família, dos amigos, das pessoas que você cresceu. Eu acho que o brasileiro estava um pouquinho assim, agarrado em termos de ajuda financeira, né? Oferecer assim um dinheiro, falo nesse sentido. Então, resumindo e concluindo, a minha vida, a parte mais difícil na adaptação foi os documentos e o primeiro trabalho. Terceira pergunta, o que existe no Brasil que você gostaria que existisse em Angola? Trabalho formal e mais oportunidade. Porque em Angola acontece o seguinte, às vezes o governo libera, tem alguns trabalhos, né? Mas infelizmente, alguns funcionários com um nível grande na hierarquia aproveitam vender essas vagas ou muitas das vezes indicam para familiares e não tem limite de indicações. Daí quem perde? Quem perde é o resto da população. E aí se tivesse mais empresas, acho que seria bom. Aqui no Brasil, acho que o direito do trabalhador se faz sentir. Eu sei que tem brasileiros que reclamam, isso é normal. Mas comparando com Angola, lógico que trabalho é um bem precioso
que muita gente quer, né? Aqui no Brasil tem pessoas que estão fugindo do trabalho. Aí lá para você conseguir comprar, por exemplo, só um iPhone 12 ou 13. É muita briga, você não tem a certeza que vai comprar daqui a 4 meses, a 5 meses. Mas no Brasil, sim, é mais rápido. Por quê? Porque você sabe que é só o teu esforço, é você trabalhando e consegues alcançar o teu objetivo. Claramente e com certeza. Quarta pergunta. O que existe em Angola que faz falta no Brasil? A socialização. Vou falar assim. Socialização, falo no sentido de o povo africano é um povo que, em geral, né? É um povo que gosta muito de ambiente. Gosta muito de ficar em comunidade, ficar praticamente sempre junto, mano. Sempre junto. E o Brasil, né? Como é um país muito mais desenvolvido que Angola, a facilidade de as pessoas se distanciarem é muito maior por conta do trabalho, das outras atividades sociais aí, né? Apesar que é essencial, mas acabam limitar a, a conexão assim, física entre as pessoas. E você vê, tem pessoa que no Brasil, ó, uma coisa que eu vivenciei, que no Brasil as pessoas preferem dar prioridade no celular do que conversar com alguém que está com ele ao lado. Significa que a conexão social é bastante reduzida. Mas lá na África, por conta da baixa ou do baixo nível tecnológico, então as pessoas aproveitam mais tempos assim, ainda tem aquela de. Tem sítio que você vai ver, reúnem-se à volta da fogueira talvez, a energia vai, o pessoal fica fora conversando assim. Então, eu acho que aquela conversa, o Brasil acho que tudo hoje em dia está no aplicativo. Banco está no aplicativo, hospital às vezes está no aplicativo, escola está no aplicativo. Então quase tudo que você quiser fazer, faz no aplicativo. Então, eu gosto, tenho essa saudade de ter aquele feeling conversando assim, com mais frequência. Quinta, se tivesse que dar um conselho para um angolano que quer vir no Brasil, qual seria? Antes de vires aqui no Brasil, primeiramente, tenha uma profissão técnica ou de qualificação. É a melhor. Em segundo lugar, venha com dinheiro suficiente para você não depender, né? Para você não depender da sorte. Essas duas opções eu acho que são muito relevantes aqui. A primeira, se você tiver uma formação, né, uma qualificação, assim, sei lá, a probabilidade de você encontrar um trabalho é fácil. Por quê? Porque o Brasil é um país acolhedor e ajuda bastante os estrangeiros nesse sentido. E trabalho aqui, falo assim em particular de São Paulo, é muito fácil de um estrangeiro ter trabalho, não é assim burocrático como em outros países, né? Tem trabalhos que talvez em outros lados, outros lugares, outras partes do mundo, talvez é só um nacional que ia trabalhar na área. Mas o Brasil possibilita mais nesse sentido. E a segunda, que é a questão financeira, você vir preparado aqui, ajuda você não depender do lugar onde você vai ficar. Porque lá em Angola tem muita casa que não paga luz, mas tem luz, não paga água, mas tem água. Mas aqui no Brasil você tem que dividir as contas, principalmente para comer. E você vai ter que participar da casa onde vai receber você. Mesmo ao contrário, você vai precisar fazer outras atividades. Aqui, por conta da cidade ser grande, então o custo econômico para o deslocamento ou então para gastar no transporte é maior. E quase cotidiano, é quase diário esse tipo de gasto. Então é isso aí. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e eu faço um conteúdo desse ou igual esse para responder os comentários que eu ver nesse vídeo. Então, se você não gostou do vídeo, já mostra de qualquer forma como você gostou, compartilhando, seguindo e
É nóis.